Nos confins de uma era marcada pela guerra e pela fé, duas nações se enfrentam de forma decisiva. De um lado, o povo de Israel, assolado pelo medo e pela incerteza. De outro, os filisteus, cuja tolerância de força e invencibilidade se personifica em um gigante temido por todos: Golias. No vale de Elá, o destino de muitos seria decidido, e um jovem pastor, movido por uma coragem inabalável, mudaria para sempre os rumores da história. Aqui, nos Sombras do Passado, reviveremos o embate épico entre Davi e Golias, numa jornada que prova que fé e determinação podem derrubar as maiores muralhas. Para entendermos por que um jovem pastor seria a última esperança de Israel, precisamos voltar nossos olhos para os contrastes entre os dois povos. Naquele período, os filisteus eram reconhecidos por sua superioridade militar e tecnológica, suas armas de ferro, seus exércitos disciplinados e sua tradição guerreira impunham respeito e terror. A mera menção do nome filisteus trazia calafrios a muitos israelitas, pois não eram poucas as vezes em que vilas e cidades haviam sucumbido ao avanço desses guerreiros. Israel, por sua vez, vem passando por um período conturbado. Sob a liderança do rei Saul, o povo ainda buscava se unificar e estabilizar o reino. Havia intrigas internas, políticas propostas e uma economia abalada por conflitos constantes. O temor gerado pelas repetidas investidas dos filisteus minava a confiança dos soldados e do próprio rei. A cada guerra travada, a ameaça parecia aumentar. E nessa ocasião, os filisteus se mostraram mais ousados que nunca, posicionando-se no Vale de Elá, estratégia que lhes permitiu forçar Israel a um combate frontal e perigoso. Com exércitos acampados em colinas opostas, o clima de medo era palpável no ar. A cada nascer do sol, Golias se apresentou para insultar o exército de Israel, zombando de sua fraqueza e questionando se não teria um único homem disposto a enfrentá-lo em duelo. Diante do gigante, os corações dos soldados israelitas apertaram-se como se estivessem diante de uma sentença de morte. Golias era o retrato da supremacia filisteia. Descrito como um gigante de quase 3 metros de altura, trazia consigo uma armadura pesada de bronze, cuja couraça reluzia sob o sol. Seu capacete e suas caneleiras tornavam-no imponente, quase inatingível. Carregava uma lança tão grande que a presa se assemelhava ao cilindro de uma lágrima, e a ponta de ferro pesava mais do que as armas comuns dos outros guerreiros. Para muitos, era como se um titã mítico tivesse surgido para assombrá-los. A cada manhã, Golias avançava à frente de seu exército e enfrentava Israel e lançava desafios. Onde está o valente de Israel? Quem me ousa enfrentar em nome do vosso Deus? E sua voz ressoava pelos montes, despertando pavor nos soldados de Saul. Nenhum guerreiro, mesmo os mais experientes, ousava se apresentar, pois sabiam que, num duelo singular, Golias era praticamente invencível. Enquanto o medo sufocava as tropas de Israel, um jovem pastor cuidava das ovelhas de sua família. Davi, o filho caçula de Jessé, era conhecido pela delicadeza de seu coração e, ao mesmo tempo, pela firmeza de caráter. Passava horas nos campos protegendo o rebanho dos leões e ursos que, por vezes, rondavam as pastagens. Como pastor, aprendeu a ser vigilante, corajoso e a valorizar a vida sob seus cuidados. Mas havia algo ainda maior que o distinguiu desde cedo: sua fé inabalável. Davi desenvolveu uma intimidade profunda com Deus. Enquanto tocava a harpa e recitava salmos, encontrava fortaleza e inspiração que transcendiam seu ofício de pastor. Era nas noites silenciosas, apenas ao luar e ao sopro do vento, que ele sentia a presença divina mais forte em seu coração. A cada oração, seu espírito se fortalece. Apesar de jovem, Davi já tinha vivenciado milagres pessoais, enfrentou predadores mortais em defesa de suas ovelhas e venceu todas confiando que Deus o assistia. Seus feitos, embora pouco conhecidos fora de sua família, alimentaram uma coragem silenciosa, pronta para se manifestar no momento certo. O profeta Samuel, cumprindo uma ordem divina, havia ungido Davi secretamente como futuro rei de Israel.
Na época, isso pareceu apenas um mistério a ser revelado com o tempo, pois Davi continuou sua rotina simples, sem reivindicar qualquer autoridade ou título. Mal sabia ele que, em breve, teria a oportunidade de demonstrar a força de seu caráter e de sua fé diante de toda a nação. Em meio à tensão da guerra contra os filisteus, os irmãos de Davi se alistaram no exército de Saul. Preocupado com o bem-estar de seus filhos, Jessé envia Davi até o campo de batalha para levar provisões e receber novidades do fronte. O jovem obedeceu, sem imaginar que sua vida estaria prestes a mudar radicalmente. Ao chegar ao acampamento israelense, Davi se deparou com uma cena desoladora. Homens cabisbaixos, olhares vazios de esperança, como se cada batida do coração fosse uma tortura. Ele pegou as bravatas de Golias ecoando pelas colinas, viu o pavor que tomou conta de toda a tropa e indignou-se. Em seu íntimo, algo gritava: como pode um homem, por maior que seja, zombar assim do exército do Deus vivo? Ele fez um questionamento aos soldados e, mesmo sob as críticas e a zombaria de alguns, manteve-se firme. Em seu espírito não havia espaço para o medo. Para muitos, Davi era apenas um pastorzinho metido a valente. Mas para Deus e para aqueles que começaram a notar sua determinação, ele era a resposta que Israel tanto precisava. Rapidamente, a ousadia de Davi chegou aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Imagine uma cena. Um monarca exaurido pela incerteza, sem saber a quem recorrer. E um garoto que se coloca à sua frente dizendo: não temas, meu senhor, porque o mesmo Deus que me livrou das garras de feras no campo, também me livrará das mãos desse gigante. Muitos ao redor devem ter contorcido de incredulidade. Um pastor de ovelhas querendo enfrentar Golias? Uma ideia impensável, mas Saul, sem alternativas, decidiu dar uma chance. O rei ofereceu sua armadura a Davi, o que simbolizava uma honra, mas também uma proteção mais adequada para um guerreiro. Contudo, a armadura se mostrou pesada demais para o jovem, que não poderia sequer se mover com desenvoltura. Davi entendeu que sua força não viria de coragem humana, e sim de sua fé e de suas habilidades já consolidadas. Com a permissão de Saul, Davi alcançou rumo ao vale, munido apenas de uma funda, um cajado e 5 pedras recolhidas de um riacho próximo. Pedras simples, lisas, mas que, nas mãos de alguém determinado e cheio de fé, seriam a arma mais letal contra o maior terror de Israel. O momento decisivo chegou. De um lado do vale, os filisteus gritaram em apoio ao seu campeão e acreditavam que nenhum homem comum poderia derrubá-lo. Do outro lado, os israelenses assistem com o coração na boca, temendo que o jovem fosse simplesmente mais uma vítima da soberba de Golias. E no centro, como se a história suspendesse o fôlego, havia 2 adversários: Golias, gigante em tamanho, armado até os dentes, e Davi, gigante na fé, mas desprovido de armadura. Golias não tardou em zombar do oponente. Sou eu por acaso um cão para que me venha ao encontro com paus e pedras? Suas palavras retumbavam pelas encostas e os filisteus riam em coro. Mas Davi, inabalável, replicou: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. E então Golias avançou. A terra parecia tremer a cada passo do gigante. Os israelitas sofrem com a cena. Davi, sem hesitar, pegou uma das pedras, posicionou-a em sua funda e, com movimentos ágeis e treinados nos campos, lançou a pedra. Em frações de segundo, a pedra percorreu o ar e encontrou o único ponto vulnerável de Golias: sua testa, desprotegida pela armadura. Num golpe certo, Golias foi atingido em cheio. Cambaleou e o estrondo de seu corpo ao cair ecoou no silêncio atônito do vale. Aquele colosso, que por tanto tempo inspirou pânico, agora jazia no chão diante de um rapaz que, minutos antes, muitos consideravam um louco por ousar enfrentá-lo. Foi nesse instante que Davi correu, pegou a espada de Golias e finalizou a vitória, decapitando o gigante. Para os filisteus, aquela cena foi o fim de toda a confiança. E para Israel, foi a prova viva de que a fé pode se sobrepor ao medo, de que Deus ainda lutava pelo seu povo através das mãos de um simples pastor.
A queda de Golias não significou apenas a vitória naquela batalha. Significou também o renascimento da esperança em Israel. Os filisteus, atordoados, bateram em retirada e os judeus os perseguiram, proclamando o nome de seu Deus e louvando a coragem de Davi. O jovem fora, em questão de horas, de simples mensageiro que trazia alimentos a um verdadeiro herói nacional. A fama de Davi cresceu rapidamente. Ele passou a integrar o exército de Saul e liderou o respeito dos soldados. Contudo, seu destino não se limitaria a ser um comandante valoroso. O ato de enfrentar Golias foi apenas o primeiro passo rumo ao trono de Israel. Seu caminho até se tornar rei seria marcado por novas provas, alianças e confrontos internos. O que importa aqui é a herança daquele dia no Vale de Elá. Diante do medo paralisante, um jovem provou que o tamanho da fé pode superar qualquer poder bélico e que, às vezes, as maiores vitórias nascem de corações humildes e confiantes. A história de Davi e Golias persiste em nossos dias como um símbolo atemporal. Ela nos mostra que o medo pode paralisar, mas a coragem alicerce em convicções sólidas, seja fé em Deus ou em um ideal, nos permite desafiar o que parece impossível. Muitos gigantes surgem em nossa caminhada, problemas aparentemente invencíveis, obstáculos intransponíveis, dúvidas que nos assaltam. Mas a cada desafio, podemos lembrar do pastor que encarou o campeão filisteu. Se um jovem franzino, armado com uma pedra e sua determinação, poderia derrubar um gigante coberto de bronze, quem somos nós para desistir diante de nossas próprias batalhas? Assim, chegamos ao fim deste capítulo épico de Sombras do Passado. Que o triunfo de Davi sobre Golias nos inspira a encarar nossas lutas cotidianas com a mesma audácia e confiança que ele demonstrou. Se você deseja continuar explorando esses momentos marcantes da história humana, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Prepare-se porque no próximo episódio voltaremos com mais acontecimentos envoltos em mistérios e lições que ecoam até hoje. Até lá!